Deixe o seu like, se inscreva no canal do Pedrosa, você vai ajudar meu trabalho, você vai também fazer a gente chegar a mais pessoas. Se você gosta do meu trabalho, deixe o seu like aí, se inscreva no canal. Cara, assim, primeiro, tá todo mundo de saco cheio. Tá todo mundo de saco cheio. Não tem nenhum clube no Brasil que passe pela situação que o Vasco passa, se tratando de clube grande, de clube de Série A. Assim, não tem nenhum, não tem nada perto. Talvez eu não sei assim, mas talvez não tenha tido na história um clube tão gigante aqui no futebol brasileiro, tão espetacular, que ganhou tanta coisa. Passar por 26 anos de tristeza e com uma torcida tão gigante dessa maneira como é o Vasco. E aí fica muito difícil a gente olhar para o que acontece em campo e tirar algo de bom. Eu vou falar que o que aconteceu hoje foi menos pior do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Só que tem tanta coisa errada no Vasco, cara. Tem tanta coisa que você para e pensa assim, não é possível que isso aconteceu. E eu olho lá desde o início. Eu olho desde o início. A primeira live que eu fiz nesse ano aqui, eu conversei com vocês e eu fui muito claro sobre o Vasco não ter elenco para jogar o Campeonato Carioca. E quando eu digo isso, não é que o Vasco não tenha que jogar os clássicos, por exemplo, que são jogos que são preparatórios para os momentos decisivos da temporada. Você já tem testes interessantes quando você joga nos clássicos, porque você está tratando aí de 3 equipes que jogam a Série A: Flamengo, Botafogo e Fluminense. Só que desde o início, o Vasco jogou o Campeonato Carioca como se ele tivesse o mesmo peso e diferença que o Campeonato Brasileiro. Desde o início, o Vasco usou o Campeonato Carioca não só como uma pré-temporada, algum tipo de preparação, mas jogando para valer. A ponto de, por exemplo, o seu melhor jogador hoje, que é o Carlos Andrés Gomes, atuar em praticamente todos os minutos. Todos os minutos. E eu fui muito claro quanto a isso, porque o calendário do futebol brasileiro, ele mudou. E quando ele muda, ele traz outra característica. Ele traz menos tempo de preparação, ele traz menos férias, ele traz menos descanso, ainda mais para o Vasco, que terminou a temporada de 2025 em dezembro, no dia 21 de dezembro. E tudo isso que eu disse, de focar no Campeonato Brasileiro, que esse sim é o grande objetivo do Vasco no ano, fazer os 45 pontos e depois ver o que vai acontecer dentro do campeonato, dependendo do que esse time tem de equilíbrio. Eu disse isso ainda com Ryan, Verratti e Coutinho, os 3 jogadores que o Lazzaroni citou. E aí, o que me preocupa quando eu olho para isso é o Lazzaroni rapidamente identificou que em cerca de 40 dias o Vasco fez 12 jogos, 13 jogos. E muitos desses jogos foram com time titular. Em muitos desses jogos, o Vasco utilizou o seu time titular dentro do Campeonato Carioca. Então, quando eu digo que tá tudo errado e tem muita coisa errada dentro do Vasco, isso passa diretamente pelo planejamento da diretoria, junto ao planejamento do ex-técnico Fernando Diniz e sua comissão. Porque eles trabalhavam juntos. Era a mesma lei de raciocínio. Diretoria, presidente Pedrinho, diretor de futebol Edmar Lopes, diretor técnico Felipe e todo mundo que está ali dentro, junto com a comissão técnica do Diniz. O Vasco não priorizou o que era o Campeonato Brasileiro. O Vasco desgastou seus jogadores em vários momentos e olhou para o Campeonato Carioca com alguma cara de que poderia vencer. E eu falei desde o início para vocês, esquece o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma distração para um time limitado, que tem um elenco limitado, elenco para uma competição, para 2 competições no máximo. Aí você vai ter que escolher, é Copa do Brasil, é Copa Sul-Americana, o que vai ser mais importante? E aí? O Vasco é melhor que o Fluminense? Não. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil na atualidade. O Vasco é melhor que o Flamengo? Mesmo o Flamengo na crise,
perdendo 2 títulos seguidos, assim, me dá até um certo alívio, porque era a cara do Vasco passar do Fluminense, chegar na final e perder pro Flamengo e reviver o Flamengo. Era a cara do Vasco. Me dá até um certo alívio ter perdido pro Fluminense hoje. Perdido. Empatou. Porque tá todo mundo puto que o Vasco não passou, mas assim, em teoria, o favorito era o Fluminense mesmo. Como a gente ganhou do Fluminense agora em dezembro na Copa do Brasil, eliminado no Carioca, chega. Valeu, tamo junto. É uma distração a menos. Se passasse para a final, amigo, ia alimentar novamente a esperança do torcedor, ia alimentar mais uma vez. Aí sabe qual é o pior? É que a gente conhece tanto do Vasco nesse século, a gente infelizmente conhece tanto desse time, que o Flamengo, na merda, com 2 títulos vices aí, perdidos, para Corinthians e Lanús, perdendo no Maracanã, ia ser um cenário perfeito. Perfeito. Então, de verdade, menos mal. Mas sabe o que não é menos mal? É que a diretoria do Vasco priorizou o Campeonato Carioca, achando que tinha chance de ganhar o Campeonato Carioca. E não tem. É mínima, é zero, praticamente zero. Porque tanto o Fluminense quanto o Flamengo e até o Botafogo, se jogasse sério o Campeonato Carioca, tinham mais chances que o Vasco. Essa é a realidade. O que deveria ser feito era um planejamento focando no Campeonato Brasileiro. Mas não. O Vasco está com 1 ponto na lanterna do campeonato. Então, as coisas que dão errado lá na frente é porque elas começaram errado atrás. Não tem mistério. Não tem mistério. O que culmina hoje é na eliminação do Vasco, que, quando eu disse, dá para a gente olhar um pouquinho para os últimos jogos e falar assim, porra, hoje foi menos pior. Hoje foi menos pior. A informação que eu tive e que eu dei, inclusive, no último sábado, é que teve uma reunião do presidente Pedrinho junto aos atletas, de cobrança, de subir o tom, uma reunião dura, e que os próprios atletas, entre eles, se cobraram. Alguém não notou a diferença de postura hoje? Eu acho que os atletas, eles chegaram num ponto de ficar envergonhados, assim, com tudo que vinha acontecendo. E tem que ter vergonha mesmo. Porque o que eles estão desempenhando com a camisa do Vasco é uma vergonha. Hoje, ao menos, se viu um indício do espírito que esse time tem que ter em dobro, em triplo, 10 vezes mais para vestir a camisa do Vasco. Assim, é menos pior. Bom não tá. Nem médio tá. Mas menos pior que o Vasco parece ter entrado na semifinal hoje para buscar o resultado, para mudar o panorama, para competir. E teve, inclusive, a chance de se classificar. Teve a chance disso. Jogou melhor que o Fluminense no primeiro tempo. Isso tudo poderia ter sido largado por água abaixo se o Barros, que cometeu o pênalti 2 vezes, René perdeu, na segunda o Ganso não perdeu. E o Brenner perdeu o pênalti. Mérito do Fábio? Mérito do Fábio. Mas o Brenner perdeu o pênalti. E eu vou falar muito sobre isso. Porque quando a gente olha para o que eu falei aqui de planejamento, o que a gente olha quando eu falo sobre decisão da diretoria e comissão técnica juntos, é porque tudo que começa errado, termina errado. Aí eu te pergunto, jogo do Campeonato Carioca, Vasco e Madureira, valia porra nenhuma. Desculpa o termo. Valia porra nenhuma. Pênalti. Quem vai bater? Porra, vamos deixar o cara que chegou agora, tá? Chegou agora, porra, quer ganhar moral, pega a bola, deixa ele bater. Esse jogo não vale nada. Deixa ele bater, ganhar confiança. Para que ele possa, a partir dali, ter uma melhora na progressão dele, como jogador de futebol, na confiança no Vasco, na adaptação. Se perder, foda-se, não vale nada. O jogo não vale nada. Aí o Puma Rodrigues, que é um cara que tem quase 3 anos de Vasco da Gama, tá desde 2023 aqui, e que
Em todos os momentos que ele bateu com a camisa do Vasco na disputa de pênalti, ele fez? Ele fez o quê? Não, Brenner, vai bater não. Quem vai bater sou eu. Quem vai bater sou eu. Ele pegou a bola debaixo do braço, assumiu uma posição ali de liderança e falou: eu vou bater. Show. Tranquilo. Vai lá, Pumita. Meteu a mão. Tirou o atacante, a confiança do atacante. Tirou a bola do pé do atacante, que ia bater um pênalti que não valeria de nada. Que poderia ter sido gol, e o Brenner ganharia confiança, o Vasco poderia ter ganhado aquele jogo. Tá? Pegou, perdeu. Perdeu o pênalti. Aí você fala assim, porra, beleza. Fez isso, né, Pumita? Então agora você é o batedor de pênalti do time. Você é o batedor de pênalti. Porque o time não tem comando. Ele foi lá, meteu a mão. Porra, hierarquia. Eu conheço isso há muito tempo. Antiguidade é posto. Meteu a mão, foi bater o pênalti. Aí eu te falo, ó como é que é uma bagunça. Olha como é que tá tudo errado. Como esse grupo realmente não tem uma liderança decente. De cima até embaixo. Jogo importante. O gol que ia classificar o Vasco, ou pelo menos garantir a ida para os pênaltis. Beleza? Sofrido pelo Andrés Gomes. Show. Caralho, vai jogando bem. Primeiro tempo bem, melhor que o Fluminense. Segundo tempo, o Fluminense pouco produzia. Time bem. Excelente jogada do David com o Andrés Gomes. Pênalti. Ué? Cadê o Pumita? Cadê o Pumita? Porque agora vale. Valeria a classificação. Agora é a hora de meter a mão na bola. E caralho, sou eu que vou bater, porra. Porque o nosso time tá na lanterna. Porque o nosso time tá sendo eliminado por um rival. Porque o nosso time tá sem confiança. Não vale de porra nenhuma. Se a gente não conseguir classificar aqui. Pra que a gente competiu tanto? Buscou tanto? E aí? Não. Aí no jogo que vale muito, que vale uma classificação para a final, principalmente mentalmente, o Brenner que bate. E tá aí, você venceu as palavras do Lucas Pedrosa e, cara, ele conseguiu resumir ali na reta final do seu comentário tudo que envolve o Vasco da Gama, porque ele lembrou muito bem, na época, Pumita pediu para bater aquele pênalti contra o Madureira, pediu não, né? Obrigou o Brenner a ceder a bola para que ele batesse. Bateu, perdeu. E aí, na hora da decisão mesmo, o Brenner que bate. Então, assim, muito bagunçado. E o Vasco novamente é eliminado, dessa vez agora pelo Campeonato Carioca contra a equipe do Fluminense, que se for colocar lado a lado, o Fluminense hoje está muito melhor do que a equipe do Vasco. Uma equipe ali que deu trabalho para o Palmeiras lá na Arena Barueri, venceu de 2-1 ali a equipe do Palmeiras, né? No caso, o Palmeiras venceu de 2-1. E o Fluminense ali teve oportunidades, Lúcio Acosta jogando muita bola, é um cara ali que é um bom jogador, e o Vasco, cara, desliga, parece, né? Parece que não tem ali o senso de entender as situações e os momentos. E tá aí, ó, Pumita que era pra ser o cara de bater o pênalti, né? Porque é o cara que, teoricamente, tem uma hierarquia, um cara que assumiu o posto de ser o cobrador no Carioca, simplesmente falou assim, toma, Brenner. E aí jogou uma responsabilidade enorme no atacante do Vasco. Sobre a questão envolvendo Renato Portaluppi, tem várias atualizações sobre a notícia do Renato, inclusive a galera aqui do Nato Torcida Vascaínos passou a informação sobre Renato Gaúcho. Eu vou estar lendo para vocês e passando tudo bem detalhado. A informação aqui também do Bruno Murito, primeiramente essa informação do Bruno Murito, ó. A pedida salarial de Renato Gaúcho está dentro do que o Vasco aceita pagar. O Cruz Maltino quer fechar com o técnico até terça-feira. Então, terça-feira, teoricamente, seria o ultimato do Vasco da Gama para que possa contar com Renato Portaluppi, ou melhor, Renato Gaúcho como novo técnico. Sobre a questão da galera aqui do Na Torcida Vascaínos, ó, proposta à mesa. O Vasco já apresentou proposta oficial ao técnico Renato Gaúcho para assumir o comando técnico da equipe. O Vasco colocou valores na mesa e Renato tem em mãos. A negociação está em andamento e, como disse eles, pode acontecer ali uma situação de fechar
até mesmo até terça-feira. Parece que os valores foram algo que o Vasco teria controle, teria ali um valor que seria compatível com aquilo que o Vasco poderia pagar. Você acha que Renato Gaúcho é um bom técnico para o Vasco? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião relacionada a esse técnico. E essas foram as notícias do Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!